Eu nunca acreditei muito em histórias de assombração, até trabalhar em um antigo hospício abandonado. Era um lugar grande, com corredores longos e sombrios, e quartos que pareciam congelados no tempo. Na primeira noite, enquanto fazia a ronda, ouvi passos rápidos atrás de mim. Virei-me, mas não havia ninguém. Achei que fosse minha imaginação. As coisas ficaram mais estranhas nos dias seguintes. Luzes piscavam sem explicação, portas batiam com força, mesmo sem vento. Uma noite, vi uma figura pálida passar rapidamente por um corredor, mas quando cheguei lá, não havia ninguém. Os outros funcionários também tinham histórias para contar. Alguns diziam ouvir vozes sussurrando seus nomes, outros sentiam mãos geladas tocando seus ombros. Um dos casos mais assustadores foi quando uma enfermeira afirmou ter visto um paciente que havia falecido semanas antes, sentado em sua cama, olhando para ela com olhos vazios. Eu tentava ignorar essas histórias, mas uma noite, enquanto fazia a ronda, senti uma presença atrás de mim. O ar ficou pesado e uma voz sussurrou no meu ouvido: "Saia daqui." Acelerei o passo e corri para fora do prédio, sem olhar para trás. Nunca mais voltei lá, e desde então evito falar sobre aquele lugar. Mas uma coisa é certa: algo sombrio habita aqueles corredores vazios, e eu não quero descobrir o que é. Depois daquela noite, eu não conseguia tirar da cabeça o que havia sentido e ouvido no hospício abandonado. Decidi investigar mais sobre a história do lugar, e o que descobri só aumentou meu medo. O hospício havia sido palco de diversos casos de abuso e negligência no passado. Pacientes eram tratados com brutalidade, muitos eram mantidos em condições desumanas. Alguns relatos indicavam que pacientes eram amarrados em camas por dias a fio, sem comida ou água. Outros falavam sobre experimentos cruéis realizados em pessoas vulneráveis. Com o tempo, o hospício foi sendo fechado e abandonado, deixando para trás apenas lembranças macabras e, ao que parecia, algumas presenças que se recusavam a partir. Decidi que era hora de confrontar meus medos e voltar ao hospício, dessa vez com equipamento de gravação. A noite estava quieta quando entrei, e os corredores vazios pareciam ainda mais assustadores. Comecei a gravar e fazer perguntas, tentando captar qualquer sinal de atividade paranormal. Purmentai tempo Laronthi. Mas então, quando menos esperava, ouvi um grito distante, seguido por passos rápidos em minha direção. Meu coração acelerou e eu sabia que não estava sozinho ali. Continuei gravando, cada vez mais nervoso, até que algo puxou a minha câmera com tanta força que caí no chão. Corri para a saída, sem olhar para trás, e só parei quando cheguei ao meu carro. Ao revisar a gravação, vi sombras se movendo, vozes sussurrando e até mesmo rostos distorcidos nas paredes. Aquela foi a última vez que me aventurei naquele lugar. Desde então evito falar sobre o hospício, mas as memórias daquela noite assombram meus sonhos até hoje. Depois daquela experiência aterradora no hospício, tentei seguir em frente, mas as lembranças daquela noite continuavam a me assombrar. Decidi buscar a ajuda de um especialista em atividades paranormais para entender o que realmente havia acontecido. O especialista, chamado Dr. Sanchez, era conhecido por suas investigações meticulosas e sua abordagem cética. Ele concordou em me encontrar para discutir o que eu havia presenciado. Durante nossa conversa, o Dr. Sanchez me contou sobre a história obscura do hospício e como ele havia sido um local de grande sofrimento para muitos pacientes. Ele explicou que lugares como aquele muitas vezes retêm energias negativas, que podem se manifestar de formas inexplicáveis. Decidimos voltar juntos ao hospício, desta vez com equipamento de detecção de atividades paranormais mais avançado. Assim que entramos, os dispositivos começaram a emitir sinais estranhos, como se estivessem sendo afetados por alguma energia invisível. Enquanto explorávamos o local, ouvimos vozes sussurrando e passos ecoando pelos corredores vazios. O Dr. Sanchez, sempre racional, tentava encontrar explicações lógicas para cada fenômeno, mas eu sabia que algo além da nossa compreensão estava acontecendo ali. Em determinado momento, chegamos a uma sala onde havia uma antiga cadeira de rodas. O Dr. Sanchez começou a fazer perguntas e a cadeira começou a se mover sozinha, lentamente, como se alguém a estivesse empurrando. Ficamos paralisados de medo, mas o Dr. Sanchez manteve a calma e continuou a investigar.
Ele conseguiu estabelecer comunicação com um suposto espírito, que se identificou como um antigo paciente do hospício. O espírito contou sua história de sofrimento e injustiça e pediu para que sua história fosse contada ao mundo. O Dr. Sanchez concordou e prometeu investigar mais a fundo as condições do hospício e os abusos que ali ocorreram. Após essa experiência, o Dr. Sanchez e eu nos tornamos amigos e continuamos a investigar juntos casos de atividades paranormais. O hospício abandonado foi demolido, mas as histórias e as memórias daquela noite continuam a me assombrar, lembrando-me de que há coisas no mundo que não podemos explicar.